Para já, também muito obrigada. Eu espero que me consigam ouvir, porque a minha voz não se transporta muito bem. Não tenho a voz bem colocada, mas é o que dá. A minha perspectiva, aliás, foi o que me foi pedido, é muito diferente da do professor Manuel Baganha, porque é muito mais a perspectiva macroeconómica. E aí há muitas coisas a dizer. Eu, como nestas coisas há sempre uma questão de tempo, como costumamos ver, a gestão do tempo é difícil, eu comecei por pôr aqui logo à cabeça as conclusões, porque depois tentarei explicá-las e fundamentá-las. Em termos macroeconómicos, e a macroeconomia, para mim, devo dizer, determina as finanças, embora tenha que ter em conta as finanças, mas o determinante para mim é a macroeconomia, não são as finanças. E em termos macroeconómicos, Portugal tem dois sérios problemas, que são o da demografia e da produtividade. Nós temos a população a decrescer desde há cerca de 10 anos e as previsões demográficas que existem vão todas nesse sentido e acentuando-se ao longo dos próximos anos. Não só a população desce, mas envelhece, porque, por um lado, esta diminuição da população provém de uma redução muito forte na taxa de natalidade, em parte compensada, mas que para efeitos de segurança social esta compensação é perigosa, em parte compensada pelo aumento da esperança de vida. Portanto, nós vamos ter cada vez mais idosos relativamente ao número de ativos. Isto põe um problema evidente para a segurança social em todas as suas formas, mas em particular para um regime puro de repartição. Porque no regime de repartição são os ativos que financiam as pensões dos reformados. Por consequência, quanto maior for o número de reformados por ativo, maior o contributo que esse ativo vai ter que dar para o financiamento das pensões dos reformados. Aí entra a questão da produtividade. Se nós conseguirmos um aumento de produtividade sistemático ao longo do tempo, as pessoas, os ativos, terão capacidade para financiar esse maior encargo com as pensões. Se a produtividade estagnar, a coisa começa a ficar muito complicada. O que acontece, e isto não acontece só em Portugal, é um problema bastante generalizado, embora, como sempre, em graus diferentes, mas é um problema bastante generalizado a todos os países desenvolvidos. A produtividade não tem crescido e a população tem os efeitos que eu já referi. Ora bem, isto significa que existem aqui riscos sérios, e riscos sérios a nível macroeconómico de conseguir, por um lado, políticas que levem ao aumento da produtividade, que neste momento não dependem só de nenhum país, dependem de um contexto geral, dependem de tecnologias, mas também dependem do próprio país, por exemplo, a nível do sistema educativo, é o caso mais evidente, mas não só do sistema educativo, também da formação profissional, da aprendizagem ao longo da vida, portanto, de um conjunto de condições que devem, por um lado, permitir que as pessoas sejam mais produtivas e também que sejam produtivas durante mais tempo, porque uma vez que vão viver mais, convém que também trabalhem durante mais algum tempo. Portanto, isto envolve políticas, também envolve políticas do lado da demografia,
embora essas sejam menos diretas, porque, na verdade, a demografia depende muito das decisões individuais, embora essas decisões individuais se situem num determinado contexto e esse contexto pode ser influenciado pela política. Eu, no texto, aliás, digo algumas coisas sobre isso, mas aqui iria passar adiante. O que nós temos que saber é que o Estado, sozinho, não pode resolver estes problemas pela via que normalmente nós admitimos, que é, para já, se a Segurança Social tiver déficit, o Orçamento de Estado entra com a diferença necessária ao pagamento das pensões. Mas o próprio Orçamento de Estado tem restrições, portanto, e, por outro lado, esse financiamento do Orçamento de Estado implica impostos, e o financiamento da Segurança Social, se quiser melhorar simplesmente para permitir pagar as pensões, vai levar a um aumento de contribuições que, a dada altura, se torna proibitivo. Aqui convém dizer que o nível de contribuições em Portugal é já muito alto. Portanto, temos muito pouco espaço, se é que temos algum, quer das contribuições patronais, quer das contribuições dos trabalhadores. Temos muito pouco espaço para aumentar esse nível. E esses aumentos, assim como do lado dos impostos, têm consequências sobre a economia. Têm consequências sobre o investimento, têm consequências sobre o emprego. E essas consequências são negativas. Portanto, tem que se pesar as duas coisas. Não é um problema de aritmética, atenção, é um problema muito mais sério de comportamentos e de expectativas das pessoas e de capacidade de nos integrarmos num sistema económico, ele próprio, muito complexo e que exige que se perceba como é que as várias parcelas do sistema se interagem entre si. Portanto, admitindo que o Estado sozinho não pode resolver o problema, ele não deve criar a ilusão de que o pode fazer. E eu acho que esse é um dos problemas que nós, neste momento, temos que defrontar. Não podemos continuar a pensar que o Estado há de resolver isto. E nós não temos nada que ver com a questão. Nós vamos ter muito que ver com a questão. E quanto mais novos forem, mais vão ter a ver com a questão. Portanto, convém estar atento a isto. Daí que eu concluo aqui que uma solução duradoura para o financiamento das pensões tem que envolver partilha de riscos entre o Estado e todos nós. E essa partilha de riscos, nessa partilha de riscos, os mecanismos de capitalização têm um efeito muito importante, porque aí somos nós próprios que, ao longo da nossa vida, para além das contribuições para a Segurança Social, devemos constituir poupanças e devemos ser capazes de as aplicar da maneira que acharmos mais convenientes. É claro que há aqui, como o professor Manuel Braganha sublinhou, um problema de literacia financeira que é importante e que tem que ser tido em conta, mas o primeiro passo da literacia financeira é a gente perceber que precisa de poupar e de ter capacidade de rentabilizar essa poupança. Além disso, em termos macroeconómicos, há sempre uma parte na evolução da economia a longo prazo que ninguém é capaz de prever. E, para isso, um dos papéis importantes do Estado é manter margem de manobra orçamental para, quando enfrentar uma crise, poder intervir. Nós vimos em 2010 o que nos aconteceu por não termos esse espaço. Portanto, aí essa é uma das razões porque se tem feito o esforço que tem vindo a ser feito no sentido de controlar os déficits orçamentais e a dívida pública. Depois é preciso otimizar a gestão das políticas sociais.
porque as políticas sociais envolvem a saúde, envolvem a segurança social, envolvem a educação, não são só uma matéria de gastar mais dinheiro, é de ser muito mais eficaz na forma como esse dinheiro é gasto. E aí é outra área onde há muito, muito para fazer neste país. E, finalmente, temos que dar às pessoas consciência de que estes riscos existem, mas temos, ao mesmo tempo, que garantir que os menos vulneráveis são protegidos desses riscos. E reparem que, quando há uma crise, os mais vulneráveis são aqueles que pagam mais. Portanto, esse é um dos problemas que qualquer política deve ter em conta. Aos menos vulneráveis temos que lhes dar meios para eles gerirem a sua própria situação. Temos que lhes dar instrumentos. O primeiro instrumento é dar-lhes consciência do problema e depois há um conjunto de outros instrumentos, desde a informação. Temos que estar bem informados sobre o que é que está em causa, sobre como é que as coisas estão a correr no sistema financeiro, na economia, etc. As políticas têm que ser transparentes. E o ser transparente significa que tem que se perceber exatamente o que é que se está a fazer e para onde é que se vai, e que não podem andar sempre a mudar, porque isso é a pior coisa que pode acontecer para criar expectativas nas pessoas. E têm que atender, por exemplo, àquele aspecto que eu já referi, de que a política fiscal tem impactos importantes na economia e em todo o sistema. Para enquadrar o tema, eu comecei por dizer aqui que isto não é, já disse que não é exclusivo de Portugal e também não é um tema novo. O primeiro tratamento coerente e completo disto foi um estudo do Banco Mundial em 1994, que se chama Averting the Old Age Crisis, Policies to Protect the Old and Promote Growth. Portanto, reparem, há um quarto de século que isto saiu. E houve países que já estavam até a trabalhar neste sentido e houve outros que a seguir o fizeram. A razão deste estudo do Banco Mundial eram estas que eu também já disse. Partia da observação do envelhecimento da população, que era geral, da desaceleração do crescimento da produtividade e dos salários reais, e isto tinha como consequência não, outra coisa, outro fator a agravar, que também era bastante generalizado e que ainda hoje em dia o é, era a antecipação da idade da reforma, quando precisamente tudo estava a indicar que era preciso fazer o contrário. Isto levava à acumulação da dívida implícita dos sistemas públicos de pensões. A dívida implícita é quais são os direitos que nós temos garantidos pelo sistema de segurança social. Qual é o montante desses direitos se nós atualizarmos isso para o valor atual desses direitos? O Banco Mundial concluía que sem a introdução de medidas corretivas, as contribuições exigidas aos trabalhadores no ativo iriam tornar-se proibitivas. Portugal fez um cálculo destes direitos acumulados relativamente às famílias, relativamente a 2015. Isto foi um estudo feito, coordenado pelo Eurostat e feito pela generalidade dos países da União Europeia. O INE publicou em setembro os resultados desse estudo para Portugal e alguma comparação europeia, e a primeira conclusão a que se chega é que o montante desses direitos, portanto, dos direitos adquiridos até final de 2015, e depois o valor atualizado a uma taxa de desconto de 3%, que é uma taxa de desconto, digamos, razoável nas condições atuais, isto equivaleria em Portugal a 325% do PIB. Este valor é ainda assim ligeiramente inferior à média da União Europeia, mas em Portugal tem outra característica, é que está completamente concentrado no setor público.
Portanto, apenas 4% destes direitos são da responsabilidade do setor privado. Tudo o resto é setor público, através da CGA e da Segurança Social. Ora, como veem, isto deixa-nos bastante longe dos 120% da dívida pública que toda a gente conhece. Estas responsabilidades, e o Inés sublinha isso e bem, são potenciais. Portanto, o Estado, por exemplo, a Segurança Social, podem alterar as regras relativas às pensões e podem alterá-las, quer para as tornar mais vantajosas para as famílias ou menos. Portanto, em princípio, há um grande grau, quer na gestão financeira, quer nesta gestão, há uma grande margem de manobra para fazer estas alterações. Simplesmente, essas alterações, se forem feitas apenas porque não se tomaram medidas a tempo e depois é necessário, descobre-se que afinal o Estado não consegue resolver o problema, entretanto criou expectativas nas pessoas. Nomeadamente, criou a expectativa, por exemplo, de que não precisam de poupar para a reforma porque o Estado cobrirá esse rendimento necessário nessa altura. Se começa a alterar as regras, isto vai ter um impacto enorme sobre os consumidores e aforradores, porque de repente descobrem que, afinal de contas, têm que contrair muito mais o consumo do que tinham pensado antes. E sobre o investimento, porque quem investe percebe que não sabe muito bem qual vai ser o futuro desse investimento num contexto desta natureza. Portanto, digamos que isto é potencial, mas esse potencial tem que ser gerido muito gradual e cuidadosamente. E com respeito ao gradualismo, ele é de facto preciso, mas é preciso que seja transparente. Porque se a solução for gradual, mas se não for muito bem explicada, acaba por ter muito poucos efeitos. Tem efeitos nos direitos, mas não tem efeitos no comportamento das pessoas. E eu aqui referiria como exemplo o caso da reforma nossa de 2007. Essa reforma, exatamente, foi no sentido correto, indiscutivelmente, reduziu, e estes valores aqui já mostram os valores reduzidos, reduziu, portanto, a responsabilidade potencial do Estado ao introduzir o fator de sustentabilidade, portanto, ao prolongar, no fundo, a vida ativa, mas como não mexeu inicialmente em nada do que existia, esta reforma passou completamente despercebida porque os que estavam a ser alvo, digamos, ou os que poderiam ser alvo dos resultados, naquele momento ainda não viam nada. Só vão ver à medida que se vão reformando. Portanto, o efeito que era necessário obter de chamar a atenção, consciencializar as pessoas sobre o problema, não foi obtido porque politicamente era um efeito desagradável. Temos que o reconhecer. Mas o efeito desagradável existe. Portanto, o melhor é nós termos consciência dele, porque senão, quando dermos por isso, cai-nos o céu em cima. Portanto, este é o ponto. O sistema de 2007, o professor Manuel Baganha já referiu isso, criou também um sistema complementar que, precisamente, de algum modo, ao reduzir ao longo do tempo o montante da pensão relativamente ao último vencimento, supõe que as pessoas comecem a aumentar o seu nível de poupança para a reforma. Esse sistema complementar não é o fundo de estabilização, é sobretudo o fundo de capitalização, que eu aqui me refiro. Tem tido uma evolução muito reduzida,
E, na realidade, o nosso sistema adapta-se, mas muito tenuamente àquilo que o Banco de Portugal, ou que o Banco Mundial, propunha. Porque o Banco Mundial propunha 3 pilares do sistema de financiamento. Um primeiro, de participação obrigatória e benefício definido, portanto, as pessoas são obrigadas a participar e a contribuir e têm um valor definido de pensão. E este seria completamente de repartição e gerido pelo Estado. Um segundo pilar, de participação obrigatória e contribuição definida, portanto, as pessoas aí sabem quanto é que contribuem, mas também sabem que o valor do benefício vai depender das aplicações financeiras, da evolução da economia, etc., e que seria gerido pelo setor privado. E, finalmente, um terceiro pilar de participação voluntária. Nós, o sistema de participação voluntária já tínhamos e, nomeadamente, continuamos a ter, no caso dos PPRs, sobretudo, é o caso é o elemento mais importante. Mas, no caso dos PPRs, o que aconteceu foi que, inclusivamente ao longo do tempo, tem-se vindo a reduzir o incentivo à sua criação, que era muito devido à política fiscal. Portanto, eram incentivos fiscais, com os apertos orçamentais, foram sendo reduzidos. Mesmo assim, para terem uma ideia, os certificados de aforro públicos, os certificados de reforma públicos têm um montante praticamente insignificante de aplicações, na ordem dos 40 milhões de euros. Reparem que o montante de pensões que o Estado pagou, ou melhor, a Segurança Social e o Estado pagaram em 2017 foram mais de 16 mil milhões de euros num ano. Os PPRs atualmente andarão por 14, 15 mil milhões, portanto, apesar de tudo, são bastante mais significativos neste contexto. Aqui pode-se dizer, e aqui tenho que avançar, depois venha na apresentação, que as pessoas não têm tido atenção, têm sido um bocado apáticas em relação a tudo isto. Mas esta apatia das pessoas, que acaba por ser uma desculpa para que as políticas não sejam mais transparentes e não tornem estas coisas mais evidentes e não haja, sobretudo, esta necessidade de explicar a todos nós que há aqui riscos muito sérios que nós corremos e que temos que contribuir para a sua solução. A principal desculpa do lado, normalmente, das entidades públicas é que as pessoas não ligam nenhuma a isto e não sabem o que é que andam a fazer. Basicamente, pondo as coisas em termos simples. Ora bem, eu não acho que seja assim. Os agentes económicos, quando estão devidamente informados, ou melhor, nem é preciso estarem, atuam de acordo com a informação que têm. E se a taxa de poupança, é evidente que a taxa de poupança em Portugal baixou e baixou significativamente e começou a baixar antes da crise, portanto nada disto é um problema específico da crise. Pelo contrário, quando o rendimento disponível começou a subir, a taxa de poupança começou a descer. E isso tem explicações. Porque, no fundo, ao mesmo tempo que o rendimento disponível subiu e que a economia reagiu, a primeira coisa que aconteceu ao nós entrarmos na União Europeia foi termos tido uma coisa que nunca tínhamos tido antes, que foi acesso ao crédito, por parte das famílias. Portanto, as famílias, de repente, que tinham, e neste gráfico... Este gráfico começa em 1986, mostra qual era o crédito às famílias em 1986, era praticamente zero. E depois, o que é que aconteceu nos anos que seguiram à União Europeia e depois também à moeda única?
houve uma capacidade de acesso a crédito que não existia antes, o crédito muito mais barato, estabilidade de preços, etc. Tudo isto permitiu que as pessoas se endividassem e endividaram-se para quê? Basicamente para comprar casas, porque a maior parte disto é crédito à habitação. Também houve crédito ao consumo, mas a maioria foi crédito à habitação. Mas, ao mesmo tempo, a estrutura de consumo, os salários subiram, os rendimentos subiram e a estrutura de consumo dos portugueses alterou-se profundamente. E essa alteração que aconteceu nas casas, aconteceu na qualidade do consumo em geral, no consumo de energia, no uso dos automóveis, todas essas coisas, uma vez adquiridas, é muito difícil voltar para trás. E isto tudo era justificado não só pelo acesso ao crédito, mas também porque nós estávamos a passar por uma fase de grande euforia, digamos assim. A economia estava a crescer, os rendimentos estavam a crescer, todas as expectativas iam no sentido de que o país estava no caminho do crescimento e de poder exatamente suportar no futuro o serviço desta dívida. Portanto, os agentes económicos reagiram racionalmente a isso. Mas, ao mesmo tempo, o que não reagiu assim tão racionalmente foi a macroeconomia. Porque o que aconteceu foi que Portugal, a partir daí, começou a perder competitividade e também, uma vez mais, não foi só o euro, já perdíamos também por razões internas, e essa perda foi-se acentuando ao longo da década de 2000, uma perda igualmente do lado do orçamento, que foi perdendo capacidade de contrariar, digamos, os aspectos que vinham e as dificuldades que vinham da perda de competitividade. O país como um todo endividou-se face ao exterior, fortemente, e quando chegámos à crise financeira estávamos numa situação de enorme vulnerabilidade. Tínhamos uma dívida muito alta, uma economia muito fraca e pouca capacidade visível de podermos continuar a servir a dívida externa. Daí que tivéssemos a crise e o estado em que a crise chegou. Com a crise, o consumo caiu mesmo, isso aí foi quase imediato. A taxa de poupança também caiu, porque realmente as pessoas tiveram, apesar de tudo, que tentar manter uma parte do consumo, desde logo com as casas, quer dizer, e com o serviço da dívida relativamente às casas. Por isso, a taxa de poupança, que era de 9,2% do rendimento disponível em 2010, prevê-se para este ano de 6,2%. Portanto, continua, embora já esteja a recuperar desde 2015, ligeiramente, mas muito ligeiramente devido a todos estes fatores. A crise financeira teve ainda outra coisa, é que baixou imensas taxas de juros e, portanto, as aplicações financeiras também não rendem. Bom, soluções para isto. As soluções têm que dirigir-se à afetação de recursos na economia, porque é da afetação de recursos que vem a produtividade, e têm que envolver os próprios processos de tomada de decisão, quer a nível... quer a nível, os processos de decisão, quer a nível político, quer a nível individual. Todos estes processos de decisão que nos fizeram passar por esta fase, sempre a olhar muito para o curto prazo e pouco mais, têm que ser alterados e têm que passar a ter em conta um conjunto de elementos que neste momento já são bastante visíveis. Quer dizer, uma parte do futuro é imprevisível, mas há muitas coisas no futuro que são previsíveis. Desde logo a demografia. Há quantos anos é que nós sabemos que estamos a envelhecer? Nós já sabemos isso há muito tempo, mas esquecemos.
Portanto, voltamos à questão da produtividade e da demografia, e eu pus aqui algumas hipóteses de medidas, mas ao mesmo tempo aproveitei para pôr aqui 2 gráficos que acho que são bastante relevantes para nós vermos como as políticas podem alterar muito profundamente estas coisas. Isto compara Portugal com a Suécia, desde 1960 até 2018. E o que nós vemos, no caso da demografia, Portugal teve, a seguir logo ao 25 de Abril, um grande aumento de população. E este aumento veio de 2 coisas. Veio do retorno dos imigrantes nas colónias, mas também do retorno de muitos imigrantes para a Europa devido à crise europeia. Portanto, a nossa evolução da população até aquela linha ali ao alto é 1998, porque é o ano em que a Suécia introduziu o sistema de reformas que eles têm e que é o que melhor se aproxima, provavelmente, do sistema que o Banco Mundial propunha. Mas, portanto, como veem, em 1998, a população sueca crescia, mas muito mais gradualmente. Portugal tinha tido ali aquele grande aumento de população e ainda estava bem, digamos assim. Do lado da produtividade, nós tínhamos um desempenho relativamente à Europa muito melhor que o sueco, até precisamente ao final da década de 90, e que já lá vinha desde a década de 60. Portanto, se virem, nós estamos sempre a melhorar relativamente o nosso desempenho relativamente à Europa, enquanto que a Suécia estava exatamente no ciclo inverso, estava a cair. Ora bem, a mudança não foi só a mudança de regime de pensões que aconteceu na Suécia, foi um conjunto de reformas estruturais profundas, desde logo na política orçamental que alterou totalmente o sistema de enquadramento orçamental e que levou a que a economia sueca, a partir daí, como vemos, tem a população a crescer e nós a baixar. Em 2018 já estamos abaixo deles, população total, e em que a produtividade recuperou, enquanto que a nossa tendeu mais a estabilizar. Portanto, o que é que isto diz? Leva-nos de novo às tais conclusões a que eu tinha posto no princípio. Há que ter estas coisas todas em conta. Há que apostar na racionalidade dos agentes económicos, na informação que lhes damos, na necessidade de perceberem que há riscos em que têm que participar e que para que as classes mais desfavorecidas, os cidadãos mais vulneráveis sejam protegidos, é necessário que os outros tenham uma capacidade superior de se defenderem a si mesmos e de melhorarem os seus recursos, e isto implica realmente que o Estado não crie a ideia de que ele sozinho pode resolver o problema e que isto é tudo uma questão da gente cumprir os não sei quantos % de déficit orçamental. O déficit orçamental é muito importante, atenção, não vou dizer que não é, mas há muitas coisas aqui que estão muito para além do que é a discussão orçamental a que nós assistimos todos os anos. Muito obrigada.